O Supremo Tribunal Federal chegou na sua fase mais humilhante e sofreu a maior derrota até agora. Pouca gente tá falando disso, mas assim, esse é o maior revés, é o maior contratempo, é o maior empecilho na história do Supremo recente em relação aos seus próprios abusos. Numa tentativa desesperada de reagir à Lei Magnitsky, o Supremo Tribunal Federal recorreu aos bancos. Pois muito bem, a resposta dos bancos ao STF é surpreendente. Só não é surpreendente para você que acompanha o meu canal e já esperava isso, porque eu tenho falado isso há meses. A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre o projeto de regulamentação de redes sociais que o Lula está prestes a enviar ao Congresso Nacional. E veja, o projeto de regulamentação das redes do Lula vazou. Trechos vazaram para o Poder 360 e um dos principais pontos é muito preocupante, por isso a gente precisa se mobilizar mais do que nunca para barrar. Eu fui um dos únicos deputados a votar contra o PL 2628, aquele que utilizou a proteção em relação a crianças e adolescentes como uma desculpa, primeiro, para dar poder para retirada de conteúdos para agências reguladoras e para o Poder Judiciário também. Segundo, porque tá um caos por causa de um jabuti que foi colocado nesse projeto, que os gamers ainda vão prestar atenção quando isso chegar e se transformar em lei, e isso tá muito perto de acontecer, porque já foi aprovado no Senado, foi modificado na Câmara, o Senado se manifesta sobre as modificações da Câmara e o Lula deve sancionar. Quando isso for ser sancionado, vai ser uma bomba, e eu alertei no meu discurso, mas, primeiro, quem colocou o jabuti tinha algum interesse oculto, e quem não sabia daquele jabuti não tinha a menor noção daquilo que estava sendo discutido, que é sobre loot box. Todo e qualquer jogo que possui loot box tem a sua operação e a sua existência ameaçada no Brasil, e eu já recebi preocupações, principalmente de jogadores de Counter-Strike, porque tinha o jabuti limitando, praticamente proibindo loot boxes no texto do 2628. Aliás, o texto original era para proibir, eu ainda consegui fazer uma redução de danos, mas mesmo a redução de danos vai dar uma insegurança jurídica tremenda, que pode fazer com que vários jogos não forneçam mais os seus serviços, não estejam mais disponíveis no Brasil. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, e lembrando também que nós estamos com o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que vai acontecer no final de novembro. Se você quiser comprar os seus ingressos, é só você clicar no link na descrição do vídeo. E mais uma vez eu peço desculpas porque, para quem não viu meus vídeos anteriores, eu estou doente, estou gravando doente, então a minha fala está comprometida. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. O Supremo Tribunal Federal, num ato de desespero, resolveu buscar grandes bancos para uma negociação com os Estados Unidos. Então, o Supremo para fora tá com um discurso de não, nós não nos importamos com as sanções americanas, em nome da soberania nós não vamos ceder, nós não estamos preocupados com isso. Ministro Alexandre de Moraes vai pro jogo do Corinthians tentando passar a normalidade, mas acaba se irritando e mostrando o dedo do meio e tendo o efeito contrário, né, mostrando desespero. As medidas cautelares também, que eu já falei a exaustão nesse canal, contra o Bolsonaro, também foi uma tentativa desesperada de demonstração de força do Supremo, e agora eles chegam no fundo do poço. O Supremo Tribunal Federal pediu ajuda para banqueiros negociarem com o governo americano para tentarem amenizar as suas sanções. Olha só, bancos rejeitam pedidos do Supremo para interceder contra a Lei Magnitsky. Aturdidos com a Lei Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer os grandes bancos a entrarem no circuito para negociar com o governo dos Estados Unidos a não apertarem o torniquete na aplicação das sanções. Ninguém topou, até porque seria em vão. Primeiro ponto, tá? Isso é notícia do Globo, da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal e do governo PT. Pro Globo tá tripudiando dessa maneira essa informação de bastidores, isso já mostra uma mudança de onda e de posicionamento em relação ao Supremo, que teve em um dos seus principais marcos aquela cautelar em que o Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de dar entrevista. Todos os veículos querem entrevistar Bolsonaro e publicarem as entrevistas. E aí isso gerou uma reação muito grande
grande, editorial da Folha, do Estadão, até a própria Rede Globo se manifestando contra essa decisão. Alexandre de Moraes volta atrás, num dos seus poucos recuos. Agora nós temos o seguinte: o Supremo para fora se faz de forte, se faz de macho, diz que os bancos nacionais não têm que obedecer a Magnitsky, que as empresas nacionais não têm que obedecer e que eles vão defender a soberania e não vão se curvar aos Estados Unidos. Nos bastidores a postura é bem diferente. Eles estão com medo porque sabem que os bancos brasileiros não vão cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, porque se eles cumprirem as do Supremo para descumprir a Magnitsky, eles vão quebrar. E eu já disse isso aqui várias vezes. A partir do momento que o Supremo tomar uma decisão que coloque os bancos brasileiros ou com atuação no Brasil em confronto com a legislação americana, os bancos vão ficar do lado da legislação americana, ao lado da sua própria sobrevivência. Nenhum grande banqueiro vai quebrar para defender Supremo. Não tem Setúbal, não tem Trabuco, não tem ninguém que vá lá, não tem André Esteves, não tem ninguém, não tem Benchimol, não tem ninguém que vá segurar a onda, né, de sanção internacional para manter conta corrente de ministro do Supremo. E aí eles vão nos bastidores apelar para os banqueiros, né, intermediarem uma negociação. E os banqueiros dizem não, né? Nós não vamos nos meter nessa briga. Vocês se enfiaram nessa confusão. Vocês sabem que se vocês fizerem a loucura de dar uma decisão em relação a gente não vai cumprir, vocês vão sair desmoralizados e a gente não vai ser negociador de ninguém. Agora vocês se virem para sair dessa situação. Isso assim, gente, é realmente humilhante. E sintomático também, tá? Não é bom para nenhuma democracia que, primeiro, que um Supremo Tribunal Federal tenha esse nível de poder. Mas também não é bom que bancos tenham esse nível de poder. Quando os bancos estão acima do poder de uma Suprema Corte, que já está acima dos nossos outros poderes, que já abusa dos seus próprios poderes, mas quando bancos estão acima dessa Suprema Corte que abusa dos seus poderes, as coisas também não vão bem. Isso mostra o quanto, independentemente de governos, o oligopólio dos bancos no Brasil sempre foi protegido. Esquerda, direita, centro, todo mundo manteve as proteções regulatórias do Banco Central para proteger o oligopólio bancário, que faz com que o brasileiro pague 400% de juro ao mês, né, no cartão de crédito. Bom, vamos lá. Vazou o projeto de regulamentação de redes sociais do governo Lula, supostamente em reação ao vídeo do Felca, que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Eles só estavam esperando uma desculpa. É o que a esquerda sempre faz, né? Coloca uma causa como, por exemplo, o combate ao racismo na frente de uma agenda oculta para eles utilizarem os negros como degrau para o poder. Colocam a defesa de direito dos gays, né, para colocarem os gays na frente de uma agenda que, na realidade, por debaixo dos panos, eles só querem utilizar os gays como um degrau para o seu projeto de poder. Colocam pautas supostamente feministas em defesa das mulheres na frente para colocar as mulheres na ponta de lança para defender uma agenda que, na realidade, é só para utilizar as mulheres como um degrau para o seu projeto de poder. Então, dessa vez, o degrau para o projeto de poder do PT são as crianças e os adolescentes, né? A onda do vídeo do Felca, que, aliás, ocasionou na aprovação do 2628, que tem 3 pontos muito graves. Primeiro ponto, você delegar poderes para a agência reguladora regular redes sociais. Então, ou seja, uma pessoa sem o contraditório, sem ampla defesa, né, tendo que se defender em relação ao poder executivo, ela é sancionada por uma agência ligada ao poder executivo. E aí depois o recurso dela é julgado por essa mesma agência. Depois, você conceder na lei, porque assim, a gente sabe que o judiciário já tem feito isso ao arrepio da lei, né? Mas agora chancelado pelo legislativo, e veja só, todos os bolsonaristas votaram a favor, tá? Todos os bolsonaristas votaram a favor desse texto, que coloca na lei que a justiça tem o poder de suspender redes sociais no Brasil inteiro e proibir o funcionamento de redes sociais no Brasil, né? Ou seja, é o legislativo falando: ó, judiciário, você tá abusando do poder? Você tá agindo ilegalmente? Então vamos fazer o seguinte, você não vai mais agir ilegalmente, porque agora o abuso de poder que você tava fazendo, agora tem respaldo na lei. Parabéns para todos os parlamentares envolvidos. E um terceiro ponto, uma regulamentação quase proibitiva de loot box. E eu sei que loot box é polêmico, divide muito a comunidade gamer, mas você tem uma regulamentação que é proibitiva, inviabiliza muitos streamers, muitos gamers que vivem disso, vivem de jogos que tem no seu modelo de negócios a venda de loot box num ponto fundamental, e uma regulamentação proibitiva vai basicamente acabar com esses jogos no Brasil. Pois bem, não satisfeitos em já aprovar o 2628, o governo agora quer aprovar um projeto que diz o seguinte: o texto, parte do texto vazou. Ele diz, ó, há a imposição às plataformas com crase de agir imediatamente na remoção de conteúdos que
se enquadrem como crimes contra a soberania. Veja, as outras duas hipóteses são crimes contra crianças e adolescentes, até aí ninguém discorda. Terrorismo, até aí ninguém discorda. Agora, o que é um crime contra a soberania? Eles querem aproveitar essa onda de articulações com o governo americano, sanções, guerra comercial, Magnitsky, para criminalizar o discurso da oposição. E veja, mais uma vez, é de uma grande cara de pau de petistas falarem que a direita buscar, né, respaldo na comunidade internacional para denunciar medidas autoritárias. Eles dizem que isso é atentar contra a soberania nacional. Quantas vezes a esquerda não foi para a ONU, para o Tribunal Penal Internacional, para a União Europeia, contra o Temer e contra o Bolsonaro? Quantas vezes? Em nenhum momento nós da direita falamos, isso é um absurdo porque atenta contra a soberania nacional. No máximo, tá? Eu vou falar por mim. O que eu falava quando eles iam pra fora? Primeiro que praticamente todas as vezes a fundamentação deles era muito fraca, né? Mesmo nos tribunais que tem jurisdição para julgar o Brasil, porque o Brasil aceitou ser julgado por esses tribunais, a fundamentação das peças deles eram patéticas, tanto que nunca teve nenhuma condenação contra o Temer, contra o Bolsonaro. Depois que era pirotecnia, né? Porque a ONU tem poder de fazer o que hoje em dia? Ela manda cartinha, notinha de repúdio. Oh, meu Deus, a ONU me mandou uma notinha de repúdio. Não importa em nada. ONU em nada. Cartinha de Conselho de Direitos Humanos da ONU em nada. Então, assim, no máximo eles passavam vergonha. Aí agora que a direita busca respaldo internacional para denunciar abusos que acontecem no Brasil, é ataque contra a soberania. E aí eles mandam um projeto para que as redes sociais sejam obrigadas a retirar crimes contra a soberania. O que é um crime contra a soberania? Quais são os tipos do Código Penal que tratam de crimes contra a soberania nacional? Mais uma vez, preciso da sua atenção, preciso do seu apoio. O que eu consigo fazer é atrapalhar a votação, é ganhar tempo. Mas quem barra a votação é você pressionando o deputado.